Olá, bom dia! Estamos ao vivo no nosso quinto dia, vamos lá, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, nosso sexto dia, né? Tô fazendo lives todas as manhãs às 8 horas para dar algumas dicas, para dar um incentivo para pais e professores que queiram usar os jogos e estão aí sem saber exatamente o que é um jogo educativo, né? Muitas pessoas acham que os jogos educativos são apenas brincadeiras, mas os jogos são muito mais do que isso, né? Inclusive a neurociência já deu uma estudada nesse assunto e descobriu motivos pelos quais nós devemos usar jogos educativos para fazer com que os nossos alunos se conectem mais às aulas. Então, estamos aí esperando o Instagram avisar as pessoas, né, que nós estamos aqui ao vivo para falar desses motivos e também para dar algumas dicas de como é que vocês podem usar na sala de aula, tanto na sala de aula quanto em casa, né? Então as dicas sempre servem tanto para pais como professores que queiram introduzir jogos educativos em suas aulas e não conhecem todos esses benefícios, né? Todos os benefícios que o uso do jogo educativo pode trazer para o seu aluno. E não são poucos, né? Cada vez mais a gente ouve falar em gamificação e game-based learning, né? Então eu vou também esclarecer qual que é a diferença, né? Então gamificação é quando eu uso conceitos dos jogos dentro da sala de aula. Então, por exemplo, na gamificação eu vou posso fazer até uma tabela e ali vou marcando, né? Vou anotando os pontos e posso dizer que no final, olá, Kelly, seja bem-vinda. Eu tô aqui falando qual é a diferença entre game-based learning, que é um aprendizado com a didática baseada em jogos, game-based learning, e gamification. Eu vejo que muitas pessoas ainda estão confundindo esses dois termos. Então, gamificação é quando você usa a teoria dos jogos. Então eu posso, por exemplo, ir anotando os pontos. Então eu preciso ter uma organização, né? Porque é como se a sua sala de aula fosse um grande jogo, né? Todas as atividades que você vai levar para a sala de aula, elas vão entrar nesse jogo que você está fazendo, que é a sua aula. Então você pode gamificar uma aula, né? Você vai levar a teoria dos jogos para uma aula, uma semana de aula, um mês de aula, o semestre inteiro. Então você vai colocar lá. Depois que você fizer todas essas etapas, você deu, por exemplo, 3 ou 4 exercícios para os seus alunos. Depois que ele cumprir todas essas etapas, ele marca um ponto. Isso seria eu levar a gamificação para a sala de aula. Isso é uma coisa. Agora, game-based learning é diferente. É eu levar para minha sala de aula jogos e aí transformar esses jogos em material que eles vão usar para aprender. Podem ser jogos educativos ou podem ser jogos que não foram desenvolvidos para esse fim. No começo, né, quando eu comecei a dar os meus primeiros passos em levar jogos educativos para a sala de aula, o que eu fazia? Como é que foi a primeira ideia, né? Eu peguei, como os alunos sempre têm alguma dificuldade em aprender os verbos irregulares, eu escrevi em alguns cartõezinhos o presente do verbo e o passado do verbo. E aí eu levei o que na época era uma parte do jogo Poketapa, né? Que é do Pokémon, era uma mãozinha com como é que chama? Com uma ventosa na ponta dela. Então eu plastifiquei essas cartinhas e eu ficava com as cartas do presente, eu falava o presente, o passado estava na mesa e o aluno tinha que bater, tinha que dar um tapinha ali e
grudar a carta na sua ventosa. Então isso é game-based learning, aprendizado através dos jogos. E é isso que eu defendo, porque a partir do momento em que a gente leva jogos para a sala de aula, a gente está mudando a postura do nosso aluno, né? Ele consegue encarar a aula com uma leveza maior, e através dessa leveza maior é que ele vai conseguir aprender. Nós aprendemos quando nós estamos um pouquinho mais relaxados. Então o jogo leva essa característica, leva essa qualidade para a sua sala de aula, né? Para que os seus alunos consigam ficar muito mais relaxados, muito mais à vontade. Então eu também vou falar aqui, deixa eu pegar o meu slide que tem quais são os benefícios, né, que eu tô falando para vocês. Eu falei que a neurociência estudou. Então, quais são os benefícios? Seja bem-vindo, quem está chegando. Quais são os benefícios de usar jogos, tanto com crianças quanto com adultos, de acordo com a neurociência? Então, a neurociência diz assim pra gente: o jogo tem desafio, né? Eu tô ali, qualquer jogo que eu vá fazer, ele vai ter que ter um desafio, não é alguma coisa muito simples. Então, por exemplo, o jogo da memória, eu tenho que gravar ali onde é que ficam os cards para que eu possa aprender. E a neurociência diz o seguinte, que os desafios, a recompensa, então toda vez que eu acho uma carta que tem, por exemplo, um desenho e a palavra escrita do que é esse desenho, eu tenho uma recompensa imediata. Desafio, recompensa imediata e superação, né? Ah, consegui, me superei. Então, esses três componentes são componentes que o nosso cérebro persegue, ele gosta disso daí. Então, do que o cérebro gosta? Então, sempre que você pai ou professor que quer dar uma atividade que o seu aluno se conecte mais com ela, né, que ele fique mais interessado, quais são os ingredientes que você deve colocar nessa atividade? Ela tem que ser uma atividade desafiadora, né? Tanto é que em inglês a gente fala que ela tem que estar um pouquinho acima do nível de compreensão dos alunos. Seja bem-vindo, eu estou falando das vantagens, né, do que a neurociência diz de nós usarmos jogos educativos na sala de aula. A neurociência diz que os jogos trazem desafio, né, é sempre um desafio, os jogos trazem a recompensa, e é legal que os jogos trazem a recompensa imediata. Eu estou jogando aqui um jogo da memória, por exemplo, eu encontro um desenho e o que significa esse desenho? Isso é uma recompensa imediata. E se eu ganhar o jogo, também. A gente percebe que os nossos alunos, eles gostam de recompensa imediata. Tanto é, e a gente deveria insistir mais nisso. Tanto é que quando a gente dá as provas, eles ficam querendo saber a nota, eles ficam ansiosos. É porque eles têm esse imediatismo. E outro exemplo que eu posso dar para vocês é o sucesso que é entre os jovens, há alguns anos já, usar jogos online, né? Usar os joguinhos eletrônicos. Por quê? Porque eu ganho ou perdo, win, lose, vem a recompensa imediata. Eu tenho ali o resultado rapidinho para mim. Então o nosso cérebro gosta de desafio, recompensa e vontade de superação. Então o nosso cérebro persegue essas informações. Então se eu quero elaborar uma atividade bem legal para os meus alunos, para que a minha classe realmente fique conectado comigo, eu tenho que incluir desafio, recompensa e vontade de superação. Então eu tenho que incluir jogos, né? São os componentes que o cérebro persegue. Eu tô aqui dando uma olhadinha no meu slide. Aí quando o meu cérebro percebe que tem desafio, recompensa e eu tenho alguma coisa para eu superar, ele faz uma ativação neural. Ele ativa um campo que é chamado de amígdala. Não é essa amígdala aqui, é a amígdala aqui do cérebro. Opa, peraí, perdi meu slide. Deixa eu só abrir um pouquinho aqui para eu ver. Aí, quando alguma coisa é um desafio para nós, ela vai ativar a nossa amígdala. Porque para
ativar a amígdala, se eu quiser ter um outro ponto de vista, né? Sempre que eu quiser chamar a atenção de alguém, de alguma coisa, eu tenho que fazer a ativação dessa amígdala. Porque ela ativa a nossa curiosidade e também é algo que nos emociona, que desperta uma emoção na gente. Aí, o que é a amígdala? Ela é uma parte do sistema límbico que vai ativar a secreção da dopamina. A gente sabe que a dopamina é aquele neurotransmissor que faz com que a gente tenha mais alegria, né? Tanto é que quando a pessoa tá triste, tá com depressão, o que as pessoas falam? Vai fazer exercício, sai de casa, vai fazer alguma coisa para ativar a sua dopamina. Então a gente pode fazer isso também em sala de aula, né? Através de desafio, recompensa e vontade de superação. Por quê? Porque ela vai ativar, né, esses 3 itens, vai ativar a amígdala ativa a área pré-frontal do cérebro, fazendo com que melhore os nossos processos de atenção. Então, quando o seu aluno, quando o seu filho não estiver prestando atenção, você pode falar, você pode transformar qualquer atividade que você esteja fazendo em um joguinho. Por exemplo, você pediu para ele se vestir e ele está demorando um tempão. Então você fala assim, vamos apostar quem vai conseguir colocar o tênis primeiro. Então você está trazendo um componente do jogo aí para sua casa, né? E toda vez que eu trago isso, eu sei que o meu filho, que o meu aluno vai ficar mais interessado, certo? Então, esse era o recado. Eu sempre dou um recado, sempre falo alguma parte da teoria que vai ajudar os pais, que vai ajudar os professores a terem uma conexão maior com seus filhos e com seus alunos. Se você não me conhece, eu sou a Márcia, da Play to Learn Jogos Educativos. Aqui na Play to Learn a gente desenvolve jogos educativos para o ensino de língua inglesa. Então, hoje, né, eu preparei uma série de lives, são 10 lives, então eu vou até dia 23, todo dia às 8 da manhã, nesse horário aqui, que é um desafio para mim também, né? Então, cada dia eu falo sobre um tema diferente. Ontem eu falei sobre como é que vocês podem instalar, como é que vocês podem desenvolver um hábito novo. E hoje eu falei do porquê científico, porquê que a neurociência nos explica por que os alunos gostam tanto de jogos, por que os alunos se conectam tanto quando eu levo um jogo para a sala de aula. E agora eu vou falar para você que quer usar, que você quer estimular o aprendizado de inglês em casa. Como é que você pode fazer? Uma das maneiras mais simples que eu conheço que é você usar jogos educativos, né? Porque através dos jogos, por exemplo, eu não sei inglês. O jogo, você vai perceber que ele mesmo, né? Por exemplo, um jogo da memória, um jogo simples. Esse jogo simples aqui vai fazer com que, através da brincadeira com ele, através do uso dele contínuo, o seu filho, a sua filha, o seu aluno vai aprender um vocabulário de 28 palavras. Então, todo dia eu tô aqui e tô dando dica de jogos que vão aprender entre 15 e 28 palavras novas. Então, olha só, eu tô no 6º dia, né? Então, se você usar esses 6 jogos que eu recomendei até aqui, você já vai estar ajudando, já vai ter ajudado o seu filho, o seu aluno a ter um vocabulário de mais de 100 palavras, de mais de 120 palavras. Isso aí, simplesmente através do jogo. E todo dia eu ensino também como é que você pode colocar essa palavra dentro de um contexto, como é que você pode colocar essa palavra dentro de uma estrutura, para que ela não se perca, porque senão as palavras se perdem. Eu tenho que colocar as palavras dentro de uma estrutura. Então, eu vou mostrar para vocês, eu vou dar algumas dicas de como é que pode usar esse jogo aqui, que é o Parts of the Body. É um jogo bem legal para pais que queiram começar estimulando, porque partes do corpo, né, é um assunto que nos acompanha, né? A gente tá com o corpo o tempo todo. Então, a primeira dica que eu vou dar é que você brinque com esse jogo da memória e aí você vai ensinar as palavras para o seu filho. Lembra que essas lives são para pais, mas os professores escutem também, porque eu vou dar algumas dicas de como é que você pode incluir a língua. Então, o meu filho ou meu aluno tá lá brincando. Ele virou várias cartas, encontrou essa carta aqui. Aí como é que eu posso incluir o componente linguístico
né? A gente está aqui para não só para brincar, mas também aproveitar a brincadeira e incluir o componente linguístico. Então eu posso pedir para que ele pronuncie essa palavra corretamente, né? Então ele vai ter que falar I. Se ele não falar I corretamente, ele perde, embaralha as cartas lá de novo. Que mais que eu posso pedir? Se eu já ensinei, se ele já sabe soletrar, eu posso pedir para que ele soletre essa palavra aqui. Então, eu já incluí um outro componente linguístico, eu estou revisando o alfabeto com ele. Se o meu filho, se eu sei fazer a frase it is a, tenho que lembrar que tem algumas partes aqui, vamos ver se tem, eu tenho que lembrar que eu posso falar it is an I, daí eu tenho que lembrar que tem an, it is an I, aí eu posso colocar eu posso colocar isso aqui dentro de uma frase. Eu também posso colocar dentro de uma pergunta. Is it an I? Então vejam só que a partir de um simples, né, vamos colocar assim, de um simples jogo da memória, eu ensinei, eu brinquei várias vezes e ele vai aprender 28 palavras novas. Eu posso também aí incluir para ele soletrar. Eu posso também pedir para que ele coloque isso dentro de uma frase ou dentro de uma pergunta. E depois, é claro que eu sempre falo isso para os meus alunos, né? Que se nós professoras, professores, ensinássemos um vocabulário, ensinássemos uma estrutura e o nosso aluno aprendesse imediatamente, seria ótimo. Mas, para aprender a língua inglesa, eu preciso de repetição. Deixa eu tomar uma aguinha aqui que eu tô falando bastante. Sejam bem-vindos. Eu preciso de repetição. Então, eu posso jogar esse jogo várias vezes. E cada vez que eu jogo, eu vou pedindo para que o meu filho, para que o meu aluno faça uma atividade diferente. Soletrar, pronunciar. Ah, mas eu não sei inglês, Márcia. Como é que eu posso pronunciar? Você pega o seu telefone, dá uma googada, Google, e coloca e vê como é que pronuncia. Dessa maneira você aprende e você mostra para o seu filho também como buscar informações, né? A gente sempre destaca aqui todos os benefícios de cada passo que existe em você estimular o aprendizado de língua inglesa em casa. Vejam bem que eu uso muito a palavra estimular, porque se o pai não é professor, ele não está ensinando inglês, ele está estimulando. Quem vai ensinar realmente é um professor. Mas se você fizer esse trabalho em casa de estimular, vai ser muito mais fácil, o aluno vai chegar na sala de aula e já vai saber da importância do aprendizado de língua inglesa, porque isso já foi visto em casa. O que a gente encontra muitas vezes é até uma barreira dos alunos em aprender inglês. Por quê? Em casa, isso aí nunca foi estimulado. Muitas vezes porque os pais não têm conhecimento. Então, a gente entra com os jogos, que, como eu já disse anteriormente, é uma maneira fácil, né, de aprender. Depois que eu brinquei várias vezes de jogo da memória, eu vou sugerir agora uma brincadeira bem gostosa. Você pode pegar um pedaço de papel bem grande, né, bem grande. Por exemplo, se teu filho tiver 1 metro, você pega... seja bem-vinda. Você pega um papel que tenha essa medida, 1 metro, né? 80 centímetros, do tamanho do seu filho. Pede para que ele deite com os bracinhos esticados e você vai fazer a circunferência, vai desenhar o corpo da criança nesse papel aí. E depois, o que você pode fazer? Você pode tanto pegar as partes do jogo e colocar no lugar certo, né? Então você coloca lá um olho, no outro lado você desenha, você faz um corpo. Dessa maneira você está ajudando a consolidar o aprendizado. Você desenha ali, então você está ajudando a consolidar o aprendizado. Se seu filho já souber escrever, vocês podem também brincar de um lado vocês colocam os cards da Play to Learn, né? Então vejam que tem nose, eye, você vai colocando lá os cards no lugar certo. Olha só, aqui dá pra fazer um Frankenstein, né? Olha só.
você vai colocando e vai mostrando para ele qual é a localização. Se ele souber escrever, vocês podem brincar também de escrever, né? Pode até, um lado você coloca o jogo, outro lado você deixa para ele desenhar e depois escrever. Aí você também está estimulando a habilidade artística dele. Que mais que eu posso falar para vocês sobre esse jogo aqui? Uma outra brincadeira, se ele já souber soletrar, olha só, você pode brincar com ele e você fala para ele: How do you spell? Como é que você soletra? E você fica com o cartão desse lado aqui e aí você fica soletrando, certo? Agora eu vou mostrar para vocês como é que eu posso pronunciar e vocês vão ver também todo o vocabulário que a gente tem nesse jogo aqui. Então vamos lá? Aqui é eye, olha a pronúncia correta, mouth, neck. Uma outra brincadeira é você falar, né? E você pedir para que ele aponte a parte do corpo. Braço é arm. Stomach, que é meio parecido com o português, mas eu escrevo diferente. Stomach. Toe. Esse aqui que eu já mostrei, né? Nose. Hair. Face. Eu tô falando então quais são as partes do corpo que o jogo da Play to Learn, Parts of the Body, ensina. Orelha é ear. Dedo é finger. Cabeça é head. Tornozelo, como é que eu digo tornozelo em inglês? Ankle. Como é que eu digo quadril em inglês? Hip. E tem aquele ritmo hip hop, né? Que é mexer o quadril. Então você pode até mostrar para o seu filho que tem algumas palavras para os seus alunos que a gente já usa. O umbigo, os britânicos chamam de navel, mas os americanos chamam de belly button. Aí também eu tenho, como é que eu falo pé? Pé é foot. Então, e ele tem um plural diferente, né? Quando eu digo pé, eu troco esses dois Os aqui por dois Es. Daí fica feet. Como é que eu digo cotovelo em inglês? Elbow. Como é que eu digo unha em inglês? Nail. Como é que eu digo perna em inglês? Leg. Peito. Aqui, né, o peito é chest. Tanto é que tem aquela ave, né, que foi uma ave feita, não foi uma ave natural, que é o Chester, né? Mão é, como é que eu digo mão em inglês? Hand. Quadril, aqui a cintura, desculpa, waist. Dente, dente é tooth. E aí esse aqui segue aquele plural irregular de foot. Então o plural de tooth, eu vou trocar os dois Os por dois Es. Teeth. Ombro é shoulder. Opa, aqui. Joelho é knee. Coxa é thigh. Costas, costa, back. E língua é que tongue, certo? Então, essas são as palavras que vem no jogo, né? E se você for um professor, seus alunos já estiverem um pouquinho mais avançados, você pode também, junto com esse jogo, vem esse tabuleiro aqui, que daí vem a parte do corpo. Quando cai na parte do corpo é só dizer, e aí quando vem aqui, quando cai nossa outra casa, vem perguntas. Aí o seu aluno tem que estar no nível um pouquinho mais avançado para que ele possa responder as perguntas. Então era isso que eu queria, era esse o recado que eu queria dar para vocês, né? Sobre como é que a neurociência explica, como é que os alunos se interessam tanto, né, por jogos educativos. É porque tem 3 componentes:
desafio, recompensa e vontade de superação. Então, toda vez que você quiser que seu filho, que seu aluno se conecte mais com o que você está fazendo, você coloca um pouquinho de desafio nessa atividade. E vai ter uma recompensa também, né? Tanto é que a gente usa muito isso com as crianças, né? Se você terminar em tanto tempo, você pode fazer isso. E aí tem um desafio, tem uma recompensa e a criança vai ficar naturalmente estimulada pela vontade de superação e aí vai fazer a atividade. O jogo, se você quer usar jogos em sala de aula, o jogo traz esses 3 componentes: desafio, recompensa e vontade de superação. Quando eu trago esses 3 componentes, eu tenho lá uma parte do meu cérebro que se chama amígdala, que ela fica mais conectada com o que eu vou ensinar, com o que eu vou fazer. Então, era isso que eu tinha para falar para vocês. Se vocês se interessarem pelos jogos da Play to Learn, tá no nosso site playtolearn.com.br. E também a gente tem um e-book com muitas ideias de como é que vocês podem usar os nossos jogos. O e-book é gratuito e tem lá no site. Então, obrigada pela sua atenção, tenha um ótimo sábado e até amanhã.